Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Silvio Pena, porque a vida é dura para quem é mole, então vamos para cima deles e mais uma vez agradecendo aqui no YouTube, quantos? 92.500 inscritos, muito obrigado, dá um joinha aí no vídeo, que maravilha, se não gostar dá um joão, e assim que funciona, mas vamos aqui gente, rapidamente falar da fundamentação, né, aquela fundamentação básica, de uma forma só para vocês terem certeza que essas questões deveriam sim ter sido anuladas no concurso. E vocês vão ter aqui agora o vídeo com a explicação, né, do Dr. Wendel Souza, mostrando a todos por que essas questões, né, têm fundamento para serem anuladas. A primeira questão é a questão 51, vocês lembram, de direito constitucional, quem deve respeitar os direitos e garantias fundamentais. Essa questão refere-se aos sujeitos passivos ou destinatários das obrigações de observância e proteção ativa que decorrem dos direitos e garantias. Por mais abstratos e indefinidos que sejam, sobre os destinatários dos direitos fundamentais, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Né? E aí vocês saíram fazendo a questão direitinho, todo mundo que fez aí lembra, né? Quem foi prejudicado principalmente lembra de uma maneira negativa, né? E ali tá, ó. Foram 4 itens e você tinha de assinalar quem são as verdadeiras e falsas. Então, todo mundo aqui lembra bem dessa questão. E o professor Wendel, né, o Dr. Wendel, vai explicar para vocês com detalhes. A outra questão é a questão 75, né? O Código Penal prevê em seu artigo 140 a injúria racial como crime, considerando a ofensa feita a uma determinada pessoa com referência à sua raça, cor, etnia, religião ou origem. Sobre a injúria racial, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão assistir o vídeo agora e vão entender direitinho. Pessoal, só queria falar uma coisa para vocês. Muito cuidado, eu não estou falando com nenhum de menor aí, com nenhuma criança, estou falando com candidatos, né, que estão lutando por uma vaga na Corporação Polícia Militar da Bahia. Pelo amor de Deus, não deixe ninguém enganar vocês. Entendeu? Qualquer coisa que for passada por mim ou por qualquer outra pessoa, investigue, analise, procure um amigo juiz, procure um amigo desembargador, procure um amigo promotor, procure alguém, um amigo defensor, alguém que possa estar lhe ajudando e lhe dizendo, realmente o caminho aqui está certo. Realmente tudo aqui está sendo feito de maneira honesta. Vocês não têm de acreditar em mim, entendeu? Vocês têm que me investigar. Vocês têm de saber se é verdade ou não. Porque tem muita gente aí querendo passar a mão no seu dinheiro. Então aproveitam a época que as pessoas estão fragilizadas, principalmente os candidatos que perdem por 4 décimos, 8 décimos, 1 ponto, e uma questão pode salvar, e estão prometendo absurdos. Que em 48 horas já sai um liminar que já coloca você de volta no concurso, que já corrige a sua redação. Só que vocês sabem que não é assim, ele é dono do juiz, ele tem um juiz privado. Que história é essa? Até quando vocês vão cair nesses contos da carochinha, gente? Então, eu lancei aí um vídeo antes desse explicando como funciona, né? O doutor Wendel Souza explicando como funciona a situação. Não é nada assim. Então assista o vídeo anterior, tá tudo nessa nova playlist aí agora que eu criei. É uma playlist que tá lá o quê? MS, concurso PMBA, IBMBA, MS. Então vocês já vão estar vendo, né, 2019, tudo direitinho. Vocês vão clicar os vídeos que falam sobre isso, vai ficar separado agora. Porque o canal aqui agora vai ter várias novidades, né? Vou começar a gravar as aulas aqui para ajudar o pessoal nos concursos que estão abrindo aí. Tenho de gravar aulas para os pequenos, alunos de 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, que estão com dificuldade nas escolas. Tenho de gravar aulas para quem vai fazer o Enem. Então eu tenho de estar sempre dando atenção ao meu público em geral. Então eu vou fazer playlists agora para ficar mais arrumado. Agora assisto aí o vídeo do professor Wendel Souza, né, do Dr. Wendel Souza, e vocês vão entender bem melhor sobre essas questões 51 e 75. Galera, mais uma vez, a vida é dura para quem é mole, então fique atento, abra o olho, não caia em esparro, tá bom? Caveira! Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Dr. Wendel Souza. De antemão, quero agradecer ao convite e à confiança prestada pelo professor Silvio Pena. Inclusive, sou também professor do curso Opção e com muito orgulho. Mas estamos aqui hoje em um momento especial para tratarmos
de questões elementares e básicas relacionadas às possíveis ações judiciais que poderão ser ingressadas em razão desse concurso da PM 2019, tá bom? Então, por ordem, vamos aqui verificar, vou tecer algumas considerações, mas repito, são considerações básicas que vão estar dentro do lastro da fundamentação da nossa petição inicial. Então, começando aí com a questão 51. Olhe para cá. Se você estudou Direito Constitucional para a prova da Polícia Militar, você deve certamente ter verificado no estudo do artigo 5º, que o artigo 5º, no caput, ele foi ofertado com uma redação dada pelo Constituinte originário. Nesta oportunidade, o Constituinte originário tratou dos direitos e garantias e afirmou literalmente quem ali estaria alcançado por aqueles direitos e garantias. E lá no artigo 5º, no caput, o Constituinte tratou do brasileiro e do estrangeiro residente. Repito, tratou do brasileiro e do estrangeiro residente. A questão 51, na sua primeira proposição, que seria a letra A, ela afirma que, em regra, ela afirmou que, em regra, os direitos e as garantias do artigo 5º estariam alcançados para o brasileiro, para o estrangeiro residente e não residente. Mas isso não é verdade. A regra entabulada no caput do artigo 5º só alcançou, pelo seio do Poder Constituinte originário, só alcançou o brasileiro e o estrangeiro residente. Agora o detalhe. Como via não de regra, mas como de exceção, os livros, a grande maioria, se não dizer todos os livros de direito constitucional, desde o mais clássico ao mais contemporâneo, defende essa tese de que a regra do artigo 5º, a regra literal, foi o alcance somente para os brasileiros e estrangeiros residentes. Cito então, por exemplo, uma doutrina clássica, o eminente professor José Afonso da Silva, no seu livro lá, Direito Constitucional Positivo, quando ele trata do artigo 5º e quando ele trata da abrangência, do alcance do artigo 5º, ele é claro ao dizer que o artigo 5º, na sua fria literalidade, só alcançaria de fato os brasileiros e os estrangeiros residentes. Trazendo uma doutrina contemporânea, pegando aí o livro do professor Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, ele vai tratar da mesma forma, sob essa perspectiva de que, levando em consideração a literalidade, a íntima denotação do Constituinte originário, estaria somente alcançado o estrangeiro com residência e o brasileiro. Ponto. Logo, a questão já estaria visivelmente enfadada à morte por conta disso, porque em regra não traz o estrangeiro não residente. Todavia, a leitura foi estendida no seu sentido interpretativo, e aí como queiram, interpretação extensiva, interpretação elástica, interpretação sistemática. E hoje o que se tem, por exemplo, nos livros é de que, como não regra, mas como exceção, a aplicabilidade extensiva daqueles mesmos direitos e garantias para os estrangeiros não residentes. Resumindo, os direitos e garantias, sobre a perspectiva hoje da doutrina e dos tribunais superiores, é do alcance para todos. Mas eu quero que você lembre que na questão, ele não colocou na letra A, fazendo citação nem a doutrina nem a jurisprudência. Ele falou em regra. E pela regra, a alternativa A está falsa, porque em regra o alcance dos direitos e garantias estaria relacionado só e somente só para os brasileiros e os estrangeiros residentes. Essa é a base central da fundamentação que nós iremos então apresentar junto ao Poder Judiciário oportunamente para os amigos que entenderem, que possam tentar buscar a visível anulação dessa questão. Tá bom? Então essas são considerações importantes acerca da questão 51. Passando agora para a questão 75, que é uma outra questão também da mesma prova da Polícia Militar, e vocês certamente já viram diversos vídeos falando do assunto, e aqui nós vamos também tecer considerações básicas sobre o lastro essencial, onde nós vamos refletir a nossa fundamentação na via do mandado de segurança. Então,
Então temos lá a questão 75, que vai tratar sobre a questão da injúria racial, vai tratar de duas respostas, a questão da imprescritibilidade, da questão de ser afiançável ou não afiançável. Nós sabemos que, em razão do sentido analógico dado pela doutrina e pela jurisprudência, nós sabemos hoje que tem-se o sentido equiparativo, a comparação, a analogia do crime de racismo e da injúria racial. Logo, isso é claro e evidente de que, por questões de equiparação, os reflexos vão alcançar também a injúria racial, razão pela qual não se vislumbra que essa questão pudesse ter uma resposta coerente. Afinal de contas, nós temos duas respostas, tá bom? Então, nessa outra questão também nós temos argumentos suficientes que podem sim nos levar a acreditar na possível anulação. Agora, com uma observação importante. Eu sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Certamente você já estudou em Direito Administrativo o controle da administração pública. As demandas que nós vamos possivelmente ajuizá-las estarão relacionadas aí até esse tópico chamado de controle da administração pública. Por quê? Porque nós sabemos que quando se trata de controle da administração pública, eu tenho aqui basicamente dois caminhos: o controle de mérito e o controle relacionado à ilegalidade. O que nós estamos aqui apresentando não está inserido no controle de mérito, até porque se qualquer candidato me procurasse para discutir questões de mérito, eu não ajuizaria essa ação. Todavia, todos esses dois tópicos dessas duas questões está muito mais enfadada a uma questão de ilegalidade contrária ao próprio edital, contrária aos próprios princípios, contrária à própria Constituição Federal. Daí que o argumento está relacionado a um controle de ilegalidade, que a administração deveria ter feito, mas assim não fez, quando eventualmente poderia ter ela anulado as questões e evitar toda essa discussão que, via de regra, vai ter que ir para as portas do judiciário. O que nós vamos buscar é o controle de legalidade. E esse, quando a administração não faz, o poder judiciário assim o faz, em razão daquilo que lhe é próprio. Até porque, certamente, vocês estudaram lá em Direito Constitucional o princípio da separação dos poderes e estudaram também as funções típicas e atípicas. E a função típica do Poder Judiciário é o dizer o direito no caso concreto, tá bom? Então, de antemão, quero agradecer a oportunidade para estar esclarecendo, ainda que de forma ampla, esses pontos. Agradecer mais uma vez a confiança do professor Silvio Pena, desde quando estou no curso dando aula, já tem um tempo. Agradecer a confiança e agradecer também agora na condição de advogado. Quero só recomendar o seguinte: pensem direitinho e façam aquilo que seja melhor para vocês. Mas não esqueça, um bom profissional, ele se pauta em honestidade, responsabilidade e profissionalismo, tá bom? Pensem nisso antes de qualquer coisa. Até mais e fiquem com Deus.